não olhar para o número da sua empresa não apaga os seus problemas, somente deixa você no escuro. E é para trazer clareza para o teu negócio que nós estamos no terceiro episódio do podcast O Valor do Controle, com o nosso convidado de hoje, Marlon Banhos, ele que é sócio, diretor da V3 Data e entre outros negócios. Prazer, Marlon. Vamos nessa. Prazer todo meu, pessoal. Agradeço o convite, inclusive. Obrigado, Daniela. Obrigado, Alexandre. E o tema que a gente vai falar hoje eu acho extremamente interessante, porque a gente está falando de algo que é o tema de gestão, controle, dentro de um cenário nacional em que a gente tem alta volatilidade política, econômica e tudo mais. É interessante e extremamente fundamental que a gente tenha controle das nossas informações, até porque é o que a gente tem, né? Então, a gente precisa ter controle daquilo que a gente consegue gerenciar para conseguir ter resultados bons. Marlon, se apresenta um pouquinho para a galera aí para te conhecer, o nosso público te conhecer, de onde é que você veio, sua formação, até chegar na V3 Data, nos seus outros negócios. Fala um pouquinho aí do teu histórico. Tá, vamos lá. Meu nome é Marlon Banhos, eu sou natural aqui de Vitória, Espírito Santo, nascido e criado aqui, tenho hoje 29 anos, eu gosto de falar que é 30, porque 30 passa um pouco mais de maturidade do que 29, mas de toda forma eu tenho uma carreira muito orientada à parte financeira, se eu for falar da questão mais de estudo e tudo mais, né? Eu sou formado em economia, eu tenho uma especialização na área de investimentos em startups, na parte private equity e venture capital, né? Capital de risco. Porém, em meados ali de 2017, 2018, eu saí dessa área financeira, eu trabalhei em bancos, em empresas financeiras especificamente, como a Apex Partners, que é muito famosa aqui no estado, o próprio Banestes também eu já trabalhei. Depois eu resolvi trabalhar com a parte mais da parte mais tradicional do capital, que são, de fato, as empresas. É onde o dinheiro, de fato, é gerado, né? E não a parte financeira, que você tem um viés ali bastante diferente. Uhum. E aí, a partir do momento que eu entrei dentro das empresas, trabalhando como gestor financeiro, necessariamente, eu comecei a ver como que as informações e o controle dela, a organização dela, impacta o resultado do negócio como um todo. E por aquilo me apaixonei. Então, depois de alguns anos trabalhando no Boticário, eu trabalhei no Boticário durante muito tempo, e eu percebi que se uma empresa do tamanho do Boticário, aqui no estado especificamente, que ela é dividida por áreas, né, tem os problemas que tem, ou tinha os problemas que tinha, imagina o tamanho do mercado para trabalhar com esse tipo de viés, né, de controle e organização. Então foi daí que veio a ideia de montar a V3, que inicialmente nasceu como uma consultoria. Caramba, cara. E depois de um tempo trabalhando como consultor junto com meus 2 sócios hoje, que é o Bruno Rigamonte e o Thiago Peixoto, a gente entendeu que a gente precisava trazer tecnologia para dentro da operação para poder escalar. Senão a gente ia depender de colocar pessoas proporcionais à quantidade de projetos que eu pegava. Então, se eu conseguia atender 2 empresas, para que eu atendesse 4, eu precisava dobrar a minha atuação. E eu tenho tempo limitado, eu teria que procurar pessoas no mercado para trabalhar com isso. E isso é extremamente difícil, você achar pessoas que superem ali as suas expectativas, né? Então, foi mais ou menos daí que a gente teve a ideia de montar a V3, trabalhar a tecnologia a partir dos dados do negócio. Depois eu falo um pouquinho sobre a V3, mas foi mais daí que surgiu a ideia. Dada, eu fui conhecer a empresa do Marlon ali na Base 27, né? Uhum. Na Base 27, ali na Estrada do Suá. E a primeira coisa que a gente entra lá, né, que dá pra ver também no Insta, são os dashboards, né? São as telas com um monte de relatório, índice, indicador. Não, mas é muita coisa. Legal. Que, se eu não me engano, não é somente do seu negócio ali, ou todos ali são dados do seu negócio, quando a gente entra lá. É do seu negócio? Ali são dados internos e algumas... É que ali tem 4 TVs, né? A gente entra lá, se depara com 4 televisões. Algumas são dados da operação interna da própria V3 e outras são templates de projetos possíveis que dá para ser formatado. Perfeito. E aí, cara, quando eu olhei isso, eu falei... Quer dizer, na verdade, você falou aqui agora sobre escalar, né? E eu olhei, caramba, ter isso aqui ao vivo, à vista, significa que a gente consegue tomar decisões, a gente consegue avaliar a saúde do nosso negócio em tempo real. Para alguns negócios, isso inclusive é vital. Por exemplo, supermercado, né? Vendas, quem trabalha com comércio, ponto de venda, quem trabalha na ponta aí, como um grande cliente de vocês, né, também. Então, isso aí é essencial. E por isso que eu falei, cara, tem um match, tem tudo a ver, porque a gente fala sobre isso, né? No último podcast nosso, a gente falou sobre processos, falamos sobre KPI, né? E KPI são gerados através de dados que, inclusive, não estão nos mesmos sistemas. E a V3, se eu não me engano, faz exatamente isso, né? Ela une dados
e traz um relatório gerencial, seja do que o cliente quer. É mais ou menos isso? Vai nessa linha mesmo. A gente transforma dados em informação estratégica para facilitar a tomada de decisão dos gestores das suas equipes. Então, até trazendo alguns dados, acho que é interessante, já que a gente está falando de dados, as empresas que... Aí, trazer estudos, pesquisas, né? A própria PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo, ela tem uma pesquisa que ela mostrou que empresas que são orientadas a dados têm 23 vezes maior potencial de gerar lucratividade para a operação. Caramba. E 17 vezes maior potencial de gerar produtividade. Aí vem um estudo da própria PwC que aponta que hoje no Brasil 5% das empresas são orientadas a dados, ou seja, 95% não são. Ou seja, se eu tenho uma pesquisa que aponta que as empresas que são orientadas a dados têm resultados melhores e eu tenho uma outra pesquisa que aponta que quase nenhuma empresa é orientada a dado, por que isso acontece? Aonde que está o problema no encontro dessas duas pesquisas, né? E aí a gente tem vários cenários que acontecem que geram esse tipo de problema. Primeiro que as empresas elas desconhecem, os gestores, na verdade, desconhecem esse tipo de informação. Elas não sabem o quão relevante isso é para dentro do negócio delas. Segundo, tem empresas que têm gestores que sabem da importância, mas não tem método para poder rodar isso dentro da operação. Não tem método, não conhece ferramenta, não conhece processo, não sabe como estruturar a empresa para ser orientada a dados. E terceiro, tem empresas que sabem, já tentou, mas teve algum tipo de frustração na implementação e prefere continuar da forma que está. Então, a gente trabalha justamente para tentar olhar essas três personas e mudar o cenário que hoje ocorre no Brasil. Não só no Brasil, é no mundo. Os nossos clientes, ele tem mais ou menos esse perfil também. Eu gosto muito de pegar um cliente que ele tá sem direção. E aí, a gente entrega toda a informação para ele na palma da mão. A gente trabalha com conta azul, não sei se você já ouviu falar. E aí, todos os meus clientes, eu ensino eles a olharem, então tem aquele dashboard e eles olham. Tem cliente que nem sabia o que era fluxo de caixa. Eles acham muito que, assim, entrou dinheiro, pagou. Às vezes, eles se perdem até no prazo de pagamento, porque eles não têm controle mesmo. Que é aí que começa a nossa base de informação, que a gente faz a categorização toda para eles. E aí, é engraçado, porque quando eu entrego organizado, a partir de agora eu vou tomar conta do seu negócio organizado e você vai tirar dali as informações. Primeiro, ele não sabia que tinha informação. Agora, ele tem informação. Aí, o próximo problema que eu crio para ele. O que eu faço com essa informação? E agora? Isso entende? Mas aí, eles começam a ter maturidade de gestores e não de apenas ter um negócio. Porque antes, eles tinham só um negócio e não sabiam nem como gerir. Que é o nosso grande desafio ali, né? Porque aí já vai para a parte de consultoria. Aí eu já falo, ó, o BPO vai até aqui, outro tipo de serviço é a parte da consultoria. Mas essa maturidade deles chegarem a enxergar os dados, coisa que eles nem tinham, chega a engrandecer a gente, porque a gente vê quão é desafiador para eles não terem as informações e depois ter informação e não saber trabalhar com ela, mas sair do zero, Sim, do escuro. Isso é extremamente interessante, até fazendo um link com o que você comentou com o nosso trabalho também. É muito... Quando a gente chega a conversar com um cliente, um lead, na verdade, a gente tenta entender como que está a base de dados dela. Se ela tem dados, primeira coisa. Se ela tem, quão estruturado está. Toda vez que a gente entende que aquela base está estruturada, a gente tem um alívio gigantesco, porque raramente são os casos que existem isso. Então, Sim. quando a empresa tem um BPO, por exemplo, na parte financeira ali, fazendo esse trabalho de input dos dados de forma correta, de forma categorizada, já, de certa forma, poupa um trabalho de orientação que a gente dá, a gente não coloca a mão na massa nessa parte de input, né? E facilita até mesmo a continuidade desse cliente dentro da nossa carteira, porque ele vai começar a ter visões de dashboards e relatórios com dados confiáveis. Sim. E se ele não tiver o dado confiável, a chance dele olhar um dashboard e ver que aquilo não serve para nada porque a base não está bem trabalhada é muito grande. Cara, eu tenho uma dúvida nisso aí, porque... E é uma coisa que eu gosto de conversar com as pessoas que administram relatórios, que administram dados e que administram o financeiro. Bom, contabilidade precisa de dados, né? Então, quando você tem um financeiro correto, um financeiro em dia, a sua contabilidade, em tese, deve estar em dia, feito pelo terceiro, feito pelo interno, enfim, o responsável contábil do seu negócio. Beleza, só que aí, às vezes, o que acontece? Você tem um dado, o mês acabou, né? Aquele dado está lá, inclusive em tempo real, todo dia ele é atualizado em relação, pelo menos, à parte financeira, dentro do sistema, no caso, conta azul, né? Qualquer outro sistema que for usado aí pela empresa, e a contabilidade tem um prazo para fazer a parte contábil.
Então vamos imaginar que ela, toda e qualquer contabilidade, via de regra, entrega em um mês, né? Fechou o mês, Teoria. entrega, em teoria é isso, né? Deveria ser pelo menos. Vamos lá, partindo desse pressuposto, o que a gente linka, o que vocês, talvez no caso lá da V3, dos seus clientes, o que tem que linka com um relatório contábil em relação ao relatório financeiro, em relação a dados gerenciais? A contabilidade entra em alguma coisa aí? Porque o que me parece, cara, o que eu vejo no mercado, inclusive com os meus clientes, é que a contabilidade, geralmente, por ser um relatório atrasado, porque ela precisa ser fabricada, né, ser confeccionada, é um relatório, às vezes, negligenciado. Os clientes geralmente gerenciam por... eu faço a pergunta para o meu cliente, ele fala, não, cara, a gente tem controle gerencial aqui, a gente não precisa chegar ao relatório contábil, porque a gente sabe exatamente para onde a gente está indo, a gente sabe nosso fluxo de caixa e tudo mais. Então, assim, qual a sua opinião? O que a V3 Data aproveita ou não em relação à parte contábil? Existe isso ou o contábil não é relevante? Olha, eu entendo que é um misto dos dois pontos, tá? Eu acho que tem que trabalhar muito bem as informações contábeis, porque, particularmente, eu entendo que algumas informações que eles chamam, que é chamado de gerencial, elas dependem de algumas informações contábeis, principalmente na minha visão do balanço. Para eu analisar nível de endividamento, algumas informações, eu vejo empresas de construção que olham muito EVA, por exemplo, depende de um balanço bem trabalhado, então depende de uma contabilidade que de fato consiga categorizar bem as informações, consiga jogar ali dentro dos seus departamentos bem certinho, e é pouquíssimos casos que eu vejo isso bem trabalhado. Então, alguns projetos que a gente já realizou, a gente faz o consumo dos dados contábeis, principalmente de balanço, para fazer análises financeiras, que via de regra é chamado de análise gerencial. No conceito de DRE, de demonstrativo de resultados do exercício, a maioria das empresas, de fato, fazem segmentação para ter uma ótica de agrupamento diferente do que a contábil gera. É muito nessa linha, ou seja, em outras palavras, às vezes eu quero ver uma análise por região, por centro de custo, por produto, por tipo de categoria específica, ou ela quer não utilizar determinada linha para poder fazer aquela análise. Sim. Então, quando ela quer fazer um nível de personalização naquela análise a ponto de agrupar de forma diferente ali as linhas, aí que entra o viés que é chamado de análise gerencial. Mas eu entendo que deveria ser as mesmas informações vistas de forma diferente. Sim. Então, eu entendo dessa forma. Se o gerencial não estiver batendo com o contábil, certamente tem algum problema aí que vai gerar problema no futuro. Eu vejo isso lá no escritório, porque assim, a gente já há 2 anos, a gente fez uma mudança completa no setor contábil do escritório, né? Que não vinha tendo uma supervisão correta em relação a esse contato com o cliente, ou enfim, a uma revisão do que se era relevante ou não os dados que a gente estava apresentando, né? Hoje, a gente teve uma evolução, cara, gigante em análise de dados lá no escritório. E a gente está falando de coisa básica, eu não estou falando de análise integrada, nada disso. Estou falando só do básico, o básico bem feito. Por exemplo, a empresa de construção civil, né, foi lá e construiu, tem um estoque. Beleza, mas ela pode ter o estoque lá de terreno de área rural, ela pode ter o estoque de casas, pode ter o estoque de apartamento, não é estoque de imóveis. Então, dentro do contábil, claro, gerencialmente falando, em tese, entendemos que tem esse controle, mas nem todo mundo tem. Só que contabilmente falando, a gente tem que ler a mesma coisa, igual você falou. Eu penso igual, cara, tem que ler a mesma coisa. Se o negócio não bate, poxa, vamos ajustar. Por que então não tá batendo? E às vezes a contabilidade está classificando conforme o CPC, conforme as normas de um jeito, e o gerencial classifica de outro. Nunca vai bater. Então essa falta de integração, eu vejo às vezes que é uma falta de interesse do gestor em analisar os seus próprios dados. E, cara, vou te falar isso com propriedade, não é achismo. Estou falando de uma amostragem de mais de 160 clientes que eu tenho, e dentro de 160 clientes eu conto pelo menos, só pelo menos não, no máximo 10 que olham. Não dá 10% que olham. É muito pouco, cara. É muito pouco. Então, quando a gente fala de dados, até que ponto... E você trouxe um dado que a gente não tinha. 95% das empresas não têm gestão de dados. 95% no Brasil e 90% no mundo. Pois é, cara. Então, ou seja, isso é... Qual é... Desculpa até te Claro. interromper. Você tem a informação de quantas empresas fecham por ano? Acho que essa informação tem até no Sebrae, né? Tem no Sebrae. Tem. Você imagina, então... Eu tenho informação que 80% fecham em 5 anos. Em 5 anos. Então, olha só, como que você trabalhar os dados e saber absorver as melhores informações dali de dentro é importante.
Porque às vezes eles acham que é uma forminha de bolo, né? Eles aplicam toda a questão da gestão financeira para todo mundo, sendo que não é assim que funciona. Cada empresa tem a sua realidade. É óbvio que tem um padrão, mas cada uma tem a sua realidade e gosta de entender a sua empresa de uma forma diferente, com necessidades diferentes, até porque para tomar decisões na sua área. Então, isso é importante muito para você saber lidar com isso. E aí, aonde é que a gente pode... Como que a gente pode resolver essa questão de maturidade para essas empresas? Você tem um direcionamento do como que a gente pode fazer isso? Porque eu, particularmente, às vezes eu sofro com os clientes por ser chata. Porque eu peço muita informação, eu peço muito detalhe, eu falo, olha, isso daqui eu preciso dessa informação. A conciliação bancária, que ela tem que ser feita diária para você ter um relatório na palma da mão, para você tomar as decisões a partir do dashboard, porque senão ele fica atrasado. Essa questão da maturidade do empreendedor hoje, ela me preocupa muito. No meu negócio, a gente tem todos os tipos de empresários que vocês possam imaginar em nível de maturidade em relação à informação, né? Eu tenho o cliente que tem muita dificuldade na primeira fase, porque ele desconhece processos, não sabe nem o que é uma conciliação bancária, não sabe o que é um indicador, não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe o que é um demonstrativo de resultado. Naturalmente, se ele não sabe o que é, ele não vai fazer. Então, quando a gente se depara com clientes assim, a gente tenta até anexar um parceiro que vá trabalhar essa parte de input da informação. Ou pelo menos ajustar o que ele já tem ali, tentar recategorizar alguns lançamentos, muito nessa linha, para que ele tenha pelo menos uma informação disponível e a gente trabalhe um pouco de mentalidade. E aí, se eu for elencar aqui de ponta a ponta os níveis de maturidade que a gente tem essa pessoa que ela está, de fato, ali na base da pirâmide em relação à maturidade. Quando ele avança um pouco e começa a entender a importância daquilo, aí que a gente começa a entrar de forma mais forte com, por exemplo, relatórios automáticos, começa a explicar... Isso não assusta, né? Exato. Senão eu vou mostrar para ele um relatório que às vezes não vai nem fazer sentido. Sim. Primeiro, porque ele não sabe o que é, e segundo, porque os dados não estão confiáveis. Então ele começa a ter uma análise que a gente chama de análise descritiva, olhar o passado. Então eu vou olhar como é que foi o resultado do meu mês anterior, o que aconteceu, como é que foram as tendências, como que está o meu comportamento. Se eu for sair da ótica financeira, por exemplo, para a ótica de venda, como é que são as minhas vendas aqui dia a dia? Eu tenho um dia que eu vendo menos do que outro, por que isso aconteceu? Ele começa a olhar para trás. Se tem sazonalidade, se não tem. Sazonalidade, se não tem. Então, é uma análise descritiva. Tem a pessoa que avança um pouquinho mais e começa a querer ver o que vai acontecer no futuro. Então, ele fala, poxa, se até agosto eu vendi com esse tipo de performance, e aí se eu quebrar diariamente, toda segunda-feira minha venda cai 20%. Por que isso acontece? E como é que eu vou vender até o final do ano? Será que eu vou bater minha meta do final do ano baseado nesse meu histórico? Então ele começa a ter um olhar mais longo, até para provisionar futuros investimentos, futuras contratações. Então ele começa a ter um olhar já muito mais maduro. Ele começa a viciar. Viciar, exato. E aí, hoje, a gente está entrando numa ótica que o cara vai um pouco mais além, que é o quê? Ok, tô vendo aqui que minha meta não vai ser batida, baseado no meu histórico. O que eu tenho que fazer? Que é esse o ponto aqui que a gente tem trabalhado hoje em dia, que é trazer ferramentas que viciam o cara ao nível de direcionar ele o que ele precisa fazer, sem mesmo necessidade nem de um consultor, mas da própria ferramenta, baseado nos dados dela, baseados no perfil que ele tem de execução daquele gestor, direcionar, olha, aumenta aqui seu ticket médio em 12%, que a tendência é que você consiga bater a sua meta. Então, a gente começa a direcionar e aí, obviamente, ele pega ali o que ele tem de conhecimento do próprio mercado dele e junta com a informação direcionada que ele tem. Muito Cara, legal. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque assim, beleza, temos os parâmetros, né, os níveis de maturidade do cliente, né, que procura, que quer melhorar a sua gestão e que quer, naturalmente, aumentar o resultado, né? Porque melhorar a gestão, ele quer aumentar o resultado. Sim. E ele vai aumentar com maior receita, ele vai aumentar com redução de custos, né, com eficiência operacional, então ele tem algumas formas de aumentar. Tudo bem, só que é o seguinte, para isso, você tem que ter cliente, o cliente tem que chegar até você. Como que esse cliente chega até você? O teu trabalho, ele é um comercial ativo, é um comercial passivo? Porque eu quero entender em que momento o cliente está que ele te procura, ou se ele chega a te procurar. Porque na minha cabeça,
O que eu penso é que o cliente só vai fazer essa procura, posso estar errado, tá? Ele só vai fazer essa procura quando o barco está afundando. E aí que ele vai começar a olhar. Ou quando o negócio está grande, o negócio escalou e não sobra um puto no bolso. Sim. O Carlos Wizard, ele, no livro dele, Desperte o Milionário que Há em Você, livro muito bom, inclusive indico, ele fala que teve um momento que eles bateram uma meta específica lá de 1 milhão, alguma coisa assim, e eles foram comemorar eles e a equipe inteira. E aí, do nada, acho que foi a esposa dele que chamou ele num canto, né? Que ele falou que podia trazer mais champanhe, que podia comprar isso e aquilo, vamos continuar a festa. A esposa, mas o problema é que a gente só tem uns pouquinhos de 1.000 aqui no banco, cara. Ele, como assim? Nós não estão comemorando meta batida, o negócio cresceu e tal. Pois é, mas não tem dinheiro. Ali foi a virada de chave em relação, cara, a gente precisa gerenciar esse negócio, não é só crescer, né? Então, traz pra mim essa visão de vocês em relação a como é que o cliente chega, até pros nossos clientes que estão ouvindo você, tanto os meus quanto da Daniela, como é que eles fazem pra eles entenderem que é a hora deles, que eles podem contratar, por exemplo, a V3? Vamos lá, a gente tem diferentes personas que estão muito ligados a esse nível de maturidade. Então, eu tenho clientes que já chegaram até a gente com... A maioria, na verdade, chega com a dor do bolso. Que é, de fato, olha... se eu entrar na ótica financeira, porque a gente também atua não só na ótica financeira, né? Então, às vezes, a dor tá no comercial, às vezes tá dor na produtividade. Estoque. Mas, historicamente, é venda e financeiro. Disparado, assim, disparado essas duas frentes. E aí, a questão é, no financeiro, cadê meu dinheiro? A pergunta é, onde está o meu dinheiro? Eu tô aqui com... Eu dei o meu lucro contábil aqui, tá falando que eu tenho uma margem aqui líquida de 20%. Cadê esse dinheiro? Porque não tá esses 20% não tá no meu banco. Tô com 1 milhão de lucro acumulado, eu não sei onde é que tá. Pois é, aí você começa a tentar, o dinheiro pode estar no estoque, pode estar no contas a receber, não sei, tá em algum local, ou pode ser que tenha coisa aqui que você não tá avaliando, às vezes você tem um investimento, um CAPEX que não tá aqui na sua DRE, enfim. Então você começa a tentar entender a forma como ele monta a estrutura dele, se é uma análise gerencial, se tá pegando uma análise contábil, por aí vai. O cara claramente não viu o contábil dele. Exato. No contábil dele tá escrito exatamente onde o dinheiro tá. Essa costuma ser uma análise gerencial que ele tem lá engavetado na planilha dele. Exatamente. Mas nesse tipo de trabalho, a gente tenta entender, é quase uma análise consultiva, porque eu tenho que entender o modelo de negócio daquela pessoa, tentar entender o padrão de informação que ele tem, para tentar responder a pergunta dele, e a partir daquilo, ele entendendo aonde que está o dinheiro dele, ele vai começar a tomar ações para começar a ter caixa, que é o objetivo desse cara. Só que eu também tenho clientes que são pessoas mais maduras, que já sabem a importância dos dados, de ter dados organizados, que já fazem esse processo de forma inicial e chegam para a gente já com um objetivo muito claro. Olha, eu tenho esses indicadores aqui, eu tenho essas minhas equipes aqui, quero acompanhar isso, isso e aquilo, tenho meus dados estruturados, meu sistema é esse. Gostaria que você me ajudasse aqui a controlar essas informações melhores, porque se eu melhorar num nível aqui e aqui, eu consigo ter resultado melhor. Vou dar um exemplo prático. Recentemente chegou um cliente nosso, que agora é cliente, né? Quando ele chegou, ele era um lead, que ele trabalha no meio campo aqui entre ele faz ajuste de preço entre a pessoa que tem um produto e quer mandar esse produto com frete para outra região. Então, ele faz a intermediação. Ele tem o lado da oferta e o lado da demanda. Então, ele fala, cara, eu preciso entender o valor que eu pago, o valor que existe de frete de todas as regiões do Brasil, porque eu não posso trabalhar com valor médio, porque a média não reflete o valor do Nordeste e o valor do Sul do Brasil. Eu preciso chegar no detalhe do valor do quilômetro de cada região para que eu consiga ter insumo suficiente para negociar com meus clientes. Então, esse nível de detalhe na hora de fazer a gestão dele coloca ele muito à frente dos concorrentes. Porque ele sabe exatamente o limite para ele poder ter uma margem positiva ou negativa na hora de negociar, fazendo com que ele evite entrar em furada e fazendo com que ele tenha performances boas em bons contratos. Então, esse cara, por exemplo, ele já é muito mais maduro. Mas antes de ele querer isso, ele precisa ter trabalhado toda a base anterior. Então, níveis de maturidade diferentes fazem com que as demandas que chegam pra gente também, a gente tenha que trabalhar de forma diferente com cada tipo de cliente. Eu estava tratando com um lead. É um escritório grande de advocacia, renomado, e que ele faz o controle todo dele por planilhas intercaladas. Ok. Talvez eu saiba quem é, mas... E aí, eu sou do IBEF, eu não sei se você já ouviu falar, do Instituto Brasileiro de Empresários da área da Finança. Conheço. E ele tá lá, né? Aí eu
Ixi, Moço. então eu sei quem é. Sabe quem? Aí eu fui apresentar meu negócio. Ele, não, mas eu gosto de trabalhar com as minhas planilhas. Inclusive, eu estou fazendo as fórmulas para linkar as planilhas. Eu falei, mas eu tenho uma solução para você de sistema, para você economizar tempo. Ele, não, mas eu gosto de fazer as planilhas. Aí o sócio dele estava na reunião, ficava assim. Aí eu, meu Deus, por que ele não inventa de ganhar dinheiro e deixar para um sistema fazer hoje com inteligência artificial nos sistemas? E olha a maturidade, ele ganha dinheiro, tá no nível bom, tá no instituto. E como falar com uma maturidade de um cliente desse para ele falar bem assim: fica tranquilo, suas informações vão estar aqui. Eu acho que é bem complexo, porque, na minha humilde opinião, é uma pessoa que deveria estar no nível de maturidade, ganhando muito dinheiro, mas ainda se prende aos detalhes que o impedem de escalar. Eu tenho E aí poderia deixar essa parte chata com outra pessoa para ele gerir, né? Eu fico tentando entender como que esses empresários, que eu já considero ele como um empresário grande, não conseguem vislumbrar que o olhar dele tem que ser para a área comercial, que seja, e não para ficar formulando É o planilha. apego, né? Apego. Cara, eu tenho uma opinião sobre essa questão, porque isso é normal da liderança, isso é normal de quando uma empresa cresce. Se a gente for analisar para a história de crescimento de qualquer empresa, os desafios superados são muito semelhantes. O líder, ele tende, num negócio pequeno, ser por essência centralizador, que geralmente o negócio começa com ele. Então, depois o negócio vai subindo e ele ainda precisa, no início, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Gerencia, é diretor comercial, é diretor financeiro, é diretor de marketing, é diretor operacional. Faz de tudo. Ele faz de tudo. Então, a tendência de uma pessoa que faz tudo é ela, quando aumenta o nível de equipe, o nível estrutural, é ela delegar ou ela continuar centralizando porque ela cresceu assim? A tendência é centralizar, porque cresceu assim. Então, se ele cresceu, se você falou que você já considera ele um grande empresário, isso são vários, talvez não, a maioria das empresas, falo sem dúvida nenhuma, crescem assim. E aí você vai chegar para um cara com um negócio muito bom, rico, que tem resultado, e chegar pro cara e fala que ele faz errado? Não tem como Ele falar não que faz errado. O negócio dele é de sucesso. O que ele precisa entender, e que ele vai entender eventualmente, é que o que realmente traz sucesso para ele foi a estratégia dele, foi a gestão operacional dele, foi o cuidado que ele tem com o cliente, o material que ele entrega. Nem sempre o aumento financeiro... de horas que ele teve contratando mais pessoas. Exato. Não é o financeiro. Não é o financeiro. No financeiro, se a pessoa traz a métrica de custo mínimo, resultado máximo, ela já está na frente de muita gente. Se ela estuda o fluxo de caixa dela, mesmo que seja na mão, no manual, ela tem consciência do negócio dela, cara. Porque a gente tem do nosso, a gente sabe nossos custos. A gente sabe quando o negócio... Tô falando de cabeça, não com o sistema. A gente sabe mais ou menos quando o negócio tá ruim ou tá mal. Claro, não são todos, mas nós aqui sabemos. Eu não duvido que eles saibam. A diferença é que para ele aquilo ali não tá sendo algo relevante que ele acha que vai maximizar o negócio dele, não vai maximizar o resultado dele. Só que, às vezes, dá sempre para afiar mais a faca. A faca pode ser afiada mais, né? E como é que esse cara consegue levar isso a sério se o resultado dele já é alto? Eu acredito que esse é um grande desafio para vocês, inclusive. Exatamente. Na minha cabeça, eu acredito que seja... Porque você disse, ó, o cara que vem para nós, cadê meu dinheiro? Mas como é que eu falo com um cara que sabe exatamente onde está o dinheiro dele? E lembrando, eu não tô falando que ele tem dados, ele não tem dados. Ele só tem relatório de vendas lá e relatório de lucro. Ele viu por vendas, ele viu por lucro, tá tudo certo. Ele não tem mais relatório de nada. Pois é, trabalhar a cultura de dados é muito complicado. Cultura dos dados. Se eu for pegar, por exemplo... É porque é tudo muito recente também, Sim. né? Quando a gente fala desse mundo dos dados. Sim. Por exemplo, a gente trabalha com uma plataforma chamada Power BI, que hoje é a plataforma mais famosa, mais utilizada no mundo no quesito BI, né? Sim. E o Power BI, ele nasceu em 2015, tem 10 anos. Então, se você olhar para 10 anos atrás, tudo bem que muita coisa já mudou de lá para cá, mas é um período muito recente. Então, as empresas, os empresários que hoje estão grandes ou num momento de crescimento muito relevante, aquilo que você comentou, né? Ele sempre fez daquela forma, ele tem um apego muito grande dentro daquele processo e ele acredita que ninguém vai fazer melhor do que ele faz. Sim. Então, como é que ele tira aquilo da mão dele? Quando a gente entra
mostrando para ele que a forma como ele faz não possibilita que ele enxergue os indicadores que ele quer enxergar. Sim. Então é a forma que eu tento mostrar, olha, ok, talvez a forma como você faz hoje é suficiente para você controlar o processo, mas você não vai conseguir enxergar indicadores. Porque para você enxergar indicadores, você precisa de ter uma base assim, assim, assada, precisa estar descricionado de tal forma, e a forma como você faz não permite isso. Vamos mudar o processo? Se ele tá pagando pelo serviço que é construir os indicadores, naturalmente ele tem que mudar. Senão ele vai ter que cancelar o que ele está contratando. Então é a forma como a gente tenta moldar o viés de trabalho daquele gestor para que ele, de fato, abra mão do processo que ele sempre fez. Uma outra dor que a gente também tem muito é quando a pessoa não confia no trabalho da equipe dela, né? Então isso é muito comum. Tudo bem que minha equipe ela faz de uma forma aqui tudo errado e tudo mais. Poxa, como é que você trabalha isso também? Aí você tem que trabalhar também, tentar entender se realmente é tudo errado, se não tem um processo. Mas, novamente, nesse tipo de caso, a gente sempre prefere entrar com um parceiro que vá trabalhar essa frente inicial primeiro, porque senão a gente não consegue ter perpetuidade com esse cliente, porque os dados vão estar errados e por aí vai. É um grande problema. Exato. Vai ter entrega. Como é que você vai entregar o seu serviço, né? Com os dados Agora, não sendo relevantes para o sucesso dele, né? Perfeito. Porque a base que a gente faz é justamente colocar a categoria correta e deixar organizado. Então, a gente começa lá na base. A gente entrega a organização para o cliente, para ele conseguir enxergar, entrega para a contabilidade para fazer o papel dela. E a partir do momento ele já tem uma maturidade, tipo, sair do zero. Que eu falo, colocar a luz onde estava escuro. Uhum. Porque antes ele não tinha informação nenhuma, agora ele tem informação. E o que ele vai fazer com essa informação agora? Pois é, quando a gente fala de dados, eu tenho uma máxima que a gente tem que trabalhar 4 variáveis para que a informação ela seja de fato útil. Ela tem que ser precisa, confiável, né? É a mesma sinônimo no caso aqui, ou seja, eu tenho que ter confiabilidade naquela informação que eu estou olhando. Se eu estiver olhando um relatório, né, um dashboard, por exemplo, ela precisa estar completa. Ou seja, eu não posso ter furos na informação. Então, se eu estou olhando, por exemplo, um relatório financeiro que eu quero quebrar aqui por cento de resultado. Se eu tiver falhas de input daquela informação, eu não vou ter a informação completa. Naturalmente, não posso tomar decisão com aquilo porque ela não está completa. Sim. Ela precisa estar atualizada, ou seja, eu preciso ter um fluxo de atualização condizente com a periodicidade que eu olho aquela informação. Então, se é uma informação que eu tenho que analisar diariamente, eu preciso de uma atualização diária. Se eu tenho que analisar aquela informação mensal, eu preciso ter aquela informação atualizada de forma mensal. Tem projetos, principalmente no setor de vendas, que a informação precisa estar atualizada em tempo real. Senão, o acompanhamento de meta, por exemplo, quando o produto é de ticket baixo, que vende toda hora, principalmente no digital, por exemplo, precisa ser atualizado em tempo real. Não adianta. Se eu demorar 1 hora, aquele dashboard ele não serve para a função que ele foi desenvolvido. Ou seja, ela precisa ser atualizada de forma em tempo real. E, por fim, relevância. Qual que é a relevância daquelas informações que estão naquele relatório? Tem que ter relevância. E como que eu olho a relevância? Precisa conversar com o indicador que está relacionado àquele relatório. Então, se aquele relatório é do setor de compras, quais são os indicadores? A, B e C. Ok, aquele relatório tem informações que conversam com esses indicadores ou não? Se tiver só beleza, só gráficos bonitinhos, não tiver conversando com o que aquela pessoa precisa acompanhar, vai ser engavetado. Exatamente identificar o que realmente importa, né? E você trouxe aí, né, os 4 itens para a gente identificar se o dado se é interessante demonstrado, se é acompanhado ou não, né? Então tá respondido, né? Tá super respondido. O que eu gosto de trazer para os clientes, que além da precisão, eu gosto de tornar a questão da gestão financeira leve. Porque parece um bicho de 7 cabeças para os empresários, principalmente aqueles do primeiro nível, que é mais o nosso perfil, né? Quando eles estão nesse nível de maturidade, eu tento trazer uma leveza para essa gestão financeira, para ele conseguir o mínimo para ele se localizar ali dentro. E a precisão, ela é fundamental. Teve uma vez até que a gente falou no primeiro podcast que eu olho até os centavos, porque tem que bater, a conta tem que fechar no zero. E eu trato os clientes como se fossem meus negócios mesmo. E quando a gente vai analisar esse nível de precisão, trazendo a leveza, e eles conseguem identificar esse resultado, chega a ser emocionante para mim saber que eles estão evoluindo na maturidade mesmo do negócio, né? E em relação a isso, né, o primeiro nível ali como você falou, né, trabalhar o primeiro nível de maturidade, que é
ter dados, né? Sim, a Isso- base da pirâmide. A base da pirâmide. E tem que ter o BPO, ele tem que ter lá o teu financeiro muito bem estruturado, né? Tem que ter um sistema, se estiver falando de venda, tem que ter um CRM, então Exato. tem que ter aquela base. Ele tem que começar a fazer esse movimento e ter essa base. Porque sem essa base, eu tenho alguns clientes que eu tenho um pouco mais de proximidade, e eu falo com eles, cara, não tem como, você é muito bom, você vende pra caramba, seu negócio é top, seu negócio tá grande, mas você vive me perguntando onde é que tá seu dinheiro, cara. Isso é porque você não gerencia o teu financeiro. Follow the money. Você sempre vai saber onde seu dinheiro tá se você olhar para ele, né? E os seus dados dependem disso. Não adianta. Você tem os dados do seu estoque, você tem os dados das suas vendas, mas você não tem os dados do seu resultado. O que adianta você ficar se matando de trabalhar, de vender, ter resultado, bater suas metas de venda, mas você não sabe onde está seu dinheiro? Felizmente, num cliente particular que eu tenho, o dinheiro dele está no estoque. E ele tá com um estoque gigante. Inclusive, se ele vender o estoque dele todo e parar, eu acho que ele nunca mais precisa trabalhar. E ele sabe disso. Eu falo, cara, se você tiver com dificuldade, vende o estoque todo e para de trabalhar. Eu acho que você vai ganhar mais dinheiro do que você tá ganhando hoje. Mas tudo bem. Em relação a essa questão desse nível 1 de maturidade que você estava falando, a gente anotou aqui uma pergunta legal, cara. Qual caso você lembra de vocês terem feito esse trabalho, ou o cliente já tivesse maturidade ou não, isso é independente, mas que quando vocês entraram e ele viu os relatórios que vocês desenvolveram, o dashboard que você desenvolveu, ele percebeu algo, um ponto cego no negócio dele, que deu um shift, que estava travando o crescimento dele. E a partir daquilo dali, ele conseguiu saltar com o crescimento. O que você lembra? Olha, esses casos são os melhores, porque é aquilo que o cara consegue ver o valor do seu serviço / produto, né? Sim. E tem vários, vou citar alguns aqui rapidamente, que vai fazer bastante sentido. Tem um caso do financeiro, por exemplo, que é uma empresa que faz vendas de produtos digitais e eles sempre fazem uma distribuição de lucro mensal baseado no resultado que eles mesmos apuram de forma gerencial e ok. Então, todo mês ali faz ali a DRE e tal, não sei o que, e distribui o lucro para o sócio. Só que eles não... Só que todo mês eles estavam crescendo. Então, janeiro eles faturaram X, fevereiro faturaram X mais 10%, março cresceu um pouquinho. Então, todo mês eles estavam crescendo. Então, chegou um momento, em um mês específico, acho que foi em junho, que eles faturaram menos. E aí, na hora de distribuir, não tinha dinheiro. E o negócio deles é D mais 7. Vende hoje, recebe 7 dias. Então, em tese, deveria ter um dinheirinho ali, porque o recebimento é quase instantâneo. Sim. Cadê esse dinheiro? E aí, eu falei, olha, vamos fazer um trabalho aqui, vamos tentar entender e tudo mais, fazer um mapeamento. A gente percebeu, durante o processo do nosso trabalho, que ele não contabilizava o custo de antecipação da venda que ele fazia. Ele fazia a venda hoje, em 12 vezes, antecipava essa venda para receber em 7 dias. Essa taxa de antecipação era 15% do valor da venda. Nossa! Só que ele não sentiu porque ele teve crescimentos recorrentes todos os meses, então sempre ele distribuía um valor que era referente à venda alta que ele teve no mês anterior. Então ele não estava sentindo, ele só passou a sentir quando ele teve uma leve redução no faturamento, que simplesmente não tinha dinheiro. Então, todo mês ele estava distribuindo 15% a mais do que ele deveria, porque ele não estava contabilizando isso daí. E a gente percebeu isso fazendo as integrações ali nas bases de dados que ele tinha. Então, isso, cara, é absurdo, assim, mas é engraçado. Depois que passa. Nossa, depois que passa. Depois que passa. E é um valor muito bom que você entregou para ele, né? Querendo ou não, quando ele consegue enxergar isso, você resolveu o problema dele. Que ele não sabia onde era o ralo dele, né? Exatamente. Um outro caso rápido aqui, setor de construção civil, a gente pega muita coisa. Porque o setor de construção, qualquer mudança de margem positiva que você tem, como a gente está falando de um setor que movimenta volumes muito altos, sim, 1% de margem que você aumenta o número quantitativo muito alto. Então, eu aumento 1% na minha margem, isso significa um retorno muito alto quantitativamente. Então, a gente conseguiu, por exemplo, estabelecendo um histórico de compras dos produtos dele, onde ele conseguia ver, por exemplo, o quanto que ele pagou num determinado produto, por exemplo, cimento. Quanto que eu paguei em cimento nos meus últimos 14 meses?
para entender qual que é o padrão de crescimento do preço do cimento que ele fez nos últimos 14 meses, dividido por obra, então ele consegue ver isso por obra, para entender quais fornecedores que ele acionou nesse período que ele conseguiu um desconto maior. Então ele via lá uma ótica, imagina um mapa de calor que eu consigo ver meus 14 meses aqui, e eu consigo ver que quanto mais escuro, mais claro, melhor o preço. Então eu consigo, aqui em março de 22 eu paguei mais barato. O que aconteceu? Aí ele olha os fornecedores e vê que pagou mais barato naquilo, aí ele volta lá atrás e vê, pô, aquela época eu fiz aqui uma negociação bacana e consegui um desconto. Aí ele vai naquele fornecedor e consegue um planejamento a longo prazo. Então, isso daí a gente já fez também para vários projetos nossos, Muito e é onde a gente legal. mais ataca em construção civil, que é na compra, que, putz, melhora a margem 2, 3, 4%, e isso resulta num ROI do nosso investimento de mais de 50 vezes. Nossa, cara. É muito significativo. É assim. muito alto. Não, é muito dinheiro. A gente vai falar um faturamento de 50 milhões, 1% é meio milhão de reais. Exatamente. Lucro. Exato. É bolso. Sim. É isso. Bolso. Você pega 2% é sal de brigadeiro, né? Conseguir melhorar em 2% o resultado, você tá colocando R$1 milhão a mais no bolso em relação à rentabilidade e ao valor presente, né? Fora essa rentabilidade investida em novos negócios ao longo desse tempo. Exato. Então é bastante coisa, cara. Bom, tem um assunto legal aqui, né, nosso bloco agora aqui, dos erros que destroem a utilidade do relatório. Eu queria ouvir de você, Mar, o seguinte, cara. Beleza, estamos falando de relatório, de gerenciamento, de dados, mas como é que vocês trabalham o equilíbrio disso? Porque o excesso de dados, e aí, às vezes, pode se perder no... Claro que você já trouxe, né, como e quando a gente tem que ter um dado específico, um relatório específico, ele tem que atender 4 fatores aqui. Uhum. Mas mesmo assim, da sua ótica, ok, mas da ótica do teu cliente, não sei se é assim, não sei se ele... Não, beleza, entendi, mas eu queria esse, eu queria avaliar aquilo ali. Esse excesso. Que tipo de erro é cometido, acredito eu, pelo cliente, que acaba prejudicando a empresa mais do que trazendo vantagens em relação a dados? É o excesso, relatório genérico, né? Relatórios... Bonitos. Bonito, exato. Como você mesmo disse, né? Relatórios bonitos. Uhum. O que você vê aí que acaba sendo até talvez um problema para vocês, né? Lidar com isso. Sim, esse é um problema muito recorrente que a gente tenta sempre mapear quais são as causas mais comuns, né? Que a gente sempre tenta olhar o seguinte, daqueles clientes que a gente perdeu ao longo da nossa jornada, quais que foram os fatores determinantes para essa perda? Sim. Às vezes foi o quê? Um projeto que foi mal implementado? Será que a gente seguiu demais o que o cliente queria e direcionou pouco? Então, toda vez que a gente tem uma nova causa, a gente tenta somar para tentar direcionar os novos clientes. E aí, se eu for elencar alguns casos, por exemplo, um deles é, de fato, excesso de informação. Isso é muito comum. Existe um termo chamado análises parásis, que é a mesma ótica de você abrir a Netflix e não saber qual filme você vai ver de tanta opção que você tem ali à disposição. Que são as opções, né? E aí, o que você faz? Fica paralisado. Então, isso também acontece com um indicador, com gráficos, tabelas, qualquer tipo de informação para tomada de decisão. O que você tem que ter à vista na hora de construir um relatório é aquilo que aponta para um crescimento ou um problema no indicador chave de performance que você tem que acompanhar. Então, se eu acompanho faturamento, eu sou um gestor comercial que precisa aumentar faturamento, eu preciso acompanhar informações que estão ligadas àquele faturamento. Eu preciso acompanhar o meu ticket médio, preciso analisar os meus clientes que performam mais, performam menos, eu preciso analisar volume de vendas. Eu não preciso encher aquele relatório de informação que não vai melhorar o meu faturamento, por exemplo. Então, excesso de informação é uma. Querer dar mais atenção para beleza do que para informação, isso é muito comum. Isso acontece principalmente com um gestor de primeira viagem, assim, que nunca teve um dashboard, ele fica aficionado ali querendo um visual bonito. Isso é muito comum também, eu quero aqui minha televisão com um dashboard legal aqui, porque com isso eu vou tomar muita decisão. No final das contas, ele só queria um negocinho bonito ali na TV, e não queria, de fato, um indicador para acompanhar. Mas isso passa rápido. Passa rápido, porque primeira semana dele com o indicador, com a tela bonita, ele já vê, mas isso aqui não tá ajudando em nada. Então, às vezes ele nem liga a TV mais. E aí... Isso faz muita parte da cultura empresarial. Isso é cultura. É cultura, não é? Porque pode falar. Não, você falou aí, cara. Você tocou na minha história, velho. Eu tô aqui rindo. Você falando da TV, né? Adivinha, quando a gente pegou um CRM, qual foi a primeira coisa que a gente fez?
Não, A gente comprou a TV Não, mas olha... e colocou a TV assim, a gente tava na época, né, antes da pandemia, a gente tava com 2 para 3 salas, né? Tava alugando a terceira sala. Aham. E uma das salas era só operação desse jeito aqui. Então a mesa daqui até o final, 4 pessoas de cada lado, né? E na frente da galera tinha a TV. Vamos comprar, eu e o Jones, vamos comprar a TV. Compramos a TV grandona lá, né? Na época lá, grandona, né? Entre aspas, 40 polegadas na época, há 8, 9 anos atrás. Aí compramos aqui, botamos o dashboard do Gesta, que eu te apresentei até, né? Lá do nosso CRM de operação. Aí olhamos, cara, aquele negócio pequeno, aquela redondo grandão. Beleza, tá aí. E agora? E agora? Chegamos até aqui, o que eu faço? Não dava nenhuma porqueira de informação útil pra nós. Pois é. Porque a informação útil, ela tinha que ser individualizada, inclusive por setores. Sim. Ela só mostrava um dado que poderia já estar desatualizado em determinado momento. Então, em resumo da ópera, deu 6 meses, a gente... Até demorou então, né? A gente... Não usamos por 6 meses. Ficou Entendi. lá. Na verdade, o pessoal, na hora do almoço, ligava a TV pra ver TV na hora do almoço, né? Só pra isso que ela funcionava. Ou pra um parabéns, botar umas bobeiras lá e tudo mais. Chegou no final do ano, cara, a gente leiloou a TV pros nossos funcionários na festa de final de ano. Falou, cara, não tem mais função. Nós leiloamos a TV do dashboard, cara. Mas começou exatamente como Isso é muito comum. E vou ser bem sincero, eu uso esse artifício pra venda, porque Sim. chama muita atenção. Sim. Aquele dashboard bonito ali, ele é amor à primeira vista pra pessoa que nunca teve uma experiência com dashboard, por exemplo. Eu faço isso também. Só que eu sei que aquilo não vai perpetuar. Eu Sim. tenho certeza disso. Então eu vendo na emoção, mas depois eu vou na razão pra falar, olha, vamos trabalhar aqui algum indicador que faça sentido pra você, porque senão vai ser engavetado. E o maior problema que eu tenho, é o que a gente mais acompanha dos clientes nossos, é a quantidade de vezes que o meu cliente está usando meus dashboards. Se ele estiver usando pouco, é um problema. Sim. Ele é um potencial churn, né? Um potencial pessoa que vai cancelar o meu produto. Exato. Isso bateu, olhou o dashboard bonito, é a primeira experiência dele. Depois eu tenho que Eu também gosto de fazer essa isso. pessoa. Porque quando a gente organiza, imagina uma pessoa que não tem nada organizado, às vezes tem planilha, mas nem sempre tem planilha, e aí a gente apresenta um sistema que tem um dashboard. E ensina, você clica aqui, é isso aqui, essa categoria que você quer ver, em qual mês você vai nela, clica ali, então é tudo interativo ainda. Uhum, A pessoa fica ali um mês brincando com aquilo ali. exato. Mas, querendo ou não, ela fica namorando os números. Primeiro, eu falo que é pra quebrar o gelo com os próprios números da sua empresa. E aí, depois, ela começa, de tanto olhar esses números, ela começa a fazer questionamentos. Sim. Então, sair do zero para brincar com seus próprios números e depois se questionar o que eu faço com esses números, como que eu posso lidar com os indicadores, é o nível de maturidade que ela vai absorvendo. Tudo bem que tá começando a engatinhar, eu vou levar pro lado da criança, né? Que eu tenho 2 meninas, eu sempre gosto de comparar com o andar. Começa a engatinhar, depois começa a andar e depois começa a querer falar. Às vezes não sabe o que tá falando, mas tá querendo discutir de criança para adulto, querendo ser o mesmo nível de maturidade. Enfim, eu acho que quando você tem essa questão de você estar olhando pela primeira vez os números e começa a se interessar por esses números, eu fico feliz. Não, nesse caso aí faz todo sentido, porque a pessoa ela começa a mexer e ela começa a se apaixonar pelo número. E isso ela não gostava. E não só pelo visual, porque muitas vezes o que chega pra gente e aí eu percebo também qual que é o perfil daquela pessoa. Ela fala o seguinte, olha, eu quero colocar os dashes na minha TV e aquilo tá à disposição para todo mundo. Ou seja, ele não falou de indicador nenhum. Ele quer a beleza na TV porque ele viu isso em algum lugar e ele gostou e quer replicar. Esse cara eu sei, beleza, esse cara vai ser comprado aqui pela beleza do dashboard, mas eu preciso rapidamente mostrar para ele que o buraco é mais embaixo. Sim. Então, eu tento sempre fazer essa separação até para saber como lidar com cada cliente, né? Cara, eu tava pensando aqui, na verdade eu queria falar já há algum tempo, mas a gente foi ramificando muita coisa aí, né? E, pô, muito legal porque, de fato, né, Dada, a gente tem aqui na figura do Mal, do negócio dele, linka muito com o nosso negócio. Muito. Muito. Na verdade, nós somos aqui, em tese, a mesma coisa do ponto de vista do cliente. Você tem o dado, o input do dado, você tem o contábil, que vai tratar esses dados para um relatório contábil,
e você tem um relatório gerencial especializado, né? Vamos dizer assim, trazido para aquilo que o cliente quer ver, ou seja, específico com base em um relatório contábil, com base em um relatório do financeiro e com talvez algum outro relatório do estoque, de qualquer coisa. Personalizado é a palavra que eu queria, né? Específico. Personalizado. Então a gente tem muita integração em relação a essa operação. E aí, cara, a gente tava falando sobre a questão do cliente chegar, né? O gargalo, ponto cego, ele não sabe onde o dinheiro tá. E nesses 2 últimos anos, onde lá no escritório a gente deu muita atenção pro setor contábil, né? Muito porque eu vi que a gente estava fragilizado em relação ao relatório, e o momento que a gente quisesse realmente se diferenciar no mercado ou realmente ser cobrado por isso, porque eu nem cheguei a falar aqui sobre legislação, né? A gente teve uma mudança recente agora, que não é mais anual, que a gente declara o lucro do nosso cliente. É trimestral, e é uma obrigação. E muito cliente nem sabe disso. Então eles acham que se eles mandarem a documentação lá em dezembro, janeiro, vai dar tudo certo. Não vai. Porque é trimestral, e se a gente não deixar de declarar, é multa. Então, assim, contabilmente falando, mesmo com só o básico bem feito dentro de um balanço, cara, o empresário já consegue ver muita coisa. Por exemplo, se os gargalos normais, um gargalo de estoque, o cara olha pro balanço e fala, isso aqui não é meu estoque. Eu falei, se isso aqui não é seu estoque, você tá mandando o relatório correto? Pô, deixa eu dar uma olhada. Eu tive um cliente desse que entrou lá no escritório e eu cobrei isso dele. Não, Alexandre, isso aqui não é o meu estoque. Eu falei, mas tua funcionária que mandou. Não, peraí que nós vamos ajustar, porque isso aqui não é o que tá. É o que tá sim, ela clicou em imprimir no seu estoque na data de hoje. Perdão, na data do final do mês, né? Enfim, descobriram que tinha um furo na ordem de produção dele. E aí nada batia. Pronto, vamos lá ajustar. Então o contábil, ele já demonstra quais são os gargalos. Depois que foi resolvido os gargalos, ele vai demonstrar o resultado correto da empresa, o resultado real da empresa. E aí sim conseguimos analisar, né, o resultado. Pausa pro avião. Não, ele falou que não pega. Mas a gente pega. Aqui, Vitória é maravilhoso. O avião passa do nada, é muito bom. E então, quando ele olha para o balanço dele, ele tem minimamente a visão, sim, a margem, por exemplo, líquida dele, que é o lucro líquido, é contábil, pô. Não é gerencial, beleza, legal. Mas ele tem que olhar pro contábil dele, pela competência do negócio dele. Então, assim, isso é essencial, porque o que eu vejo é o cliente vai primeiro pro financeiro. O último, que em tese, né, o menos visado, é o contábil. Mas no contábil já mostra muita coisa, cara. Sem contar que a informação contábil é extremamente útil para quando a empresa precisa fazer um financiamento, pegar alguma linha de crédito. Exatamente. Ou até mesmo, vou te falar que eu tenho clientes que tiveram propostas de M&A e que não passaram na due diligence porque estavam com um contábil completamente divergente da análise gerencial que eles apresentaram. Então, eu vou te falar, a formação gerencial que eles apresentaram estava mais correta que a contábil, porque a informação que eles passavam para o contador não era a informação correta, por falta de conhecimento, mas a dúvida em relação à discrepância das duas informações fez com que o comprador se afastasse. Sim. Então, isso reflete ainda mais a importância de você fazer uma comunicação correta das suas informações e não somente quando você precisar dela, que é quando você quiser uma linha de financiamento, quando você precisar de comprovar as informações para alguém. Então... Mas isso é muito cultura, Marlon. Sabe por quê? Eu tenho 2 experiências lá de que o cliente não queria que passasse a informação para contabilidade. Sim, tem isso aí também. Tem isso aí também. Tem, é verdade. Faz sentido. Então, assim, tinha que ter, na hora de mandar, tinha que ter esse cuidado, esse zelo. Porque, inclusive, era um cliente em comum. Aí, o Alexandre falava assim, Dada, como que você tem essa informação e eu não tenho? Eu falei, Ale, não me faz essa pergunta de novo. Não me faz essa pergunta de novo, Ale. Porque, e eu vou te falar que isso é normal, tá? Então, você tem essa informação gerencial, essa informação financeira e não tem essa informação contábil por decisão do dono. Não, eu conheço o time do Alexandre, o time dele é chato com essas coisas de querer a informação correta ali. Eu falo, calma aí que eu tô fazendo um ajuste aqui pra... Não, eu vou contar pra vocês. Mandou mensagem pra mim aí, Alexandre, liga lá pro Marlon, cara. Não, e detalhes, né? Teve um único, abrindo um parênteses aqui entre a gente. Teve uma vez que chegou uma nota fiscal lá de cadeira. E aí, não queriam considerar como ativo imobilizado. Eu falei, mas
não é. Eu falei, É. é. Aí ele, não é. Falei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já sei que o valor tem que ser tanto para ser considerado ativo imobilizado. Cada cadeira custa R$ 2.700. Então é. É verdade, é. Falei, poxa. Mas e a gente se deu bem rindo, porque a gente sabe que a gente tá entendendo dos detalhezinhos, porque tem cadeira que não é, mas dependendo do valor dela, ela é. Então a gente fica conversando muito entre o contábil e o financeiro, Ah, e a gente mas- se ajusta muito bem. Mas peraí, Foi 5. Não, a cadeira era 5.700. Não, mas Cadeira alguém. aqui. Peraí, foi com a minha cadeira equipe cara. disse que não era imobilizado? Era porque não tinha visto, só olhou cadeira. Ah, não viu as unidades. Não viu as unidades. Aí Pois eu é. falava bem assim. E aí, Ao vivo, hein, pessoal? O couro vai comer amanhã, hein? não, mas aí. Não, olha, pode olhar, anota, Me dê olha. detalhes no privado, tá, Dada? Não, mas isso, no meu ponto de vista, é legal quando a gente tem essa parceria entre contabilidade e financeiro e os dois entendem do que estão falando. Não, pode Porque- acontecer. Pode Não, o que eu acontecer. tô dizendo é porque ele tinha a informação de que é cadeira e eu tinha informação do valor e a gente se ajudou. E, querendo ou não, esse é um detalhe que faz toda a diferença quando o financeiro e a contabilidade se conversam. E tem uma parceria muito forte. Não, sem Porque dúvida. senão, ele simplesmente... Vamos supor que é uma pessoa, um funcionário, que ele não tem importância nenhuma com o cliente. Ele ia jogar lá que não era. Ele não Ah, ia sem questionar. dúvida. Um questionamento. Ele não ia questionar. Então, isso é muito bom. Porque, Sim. querendo ou não, a gente vê que a importância para os clientes é de ambas as partes. Então, essa parceria é muito boa. Não, sem dúvida. A gente tá falando de ser humano, né? A gente tá falando de ser humano. Tô falando do lado legal. Isso Exato. acontece dos dois lados. Exato, estamos falando de ser humano, estamos falando de interesse, né? E até ela elogiou uma funcionária minha agora, antes da gente chegar aqui, falando que, pô, Alexandre, ela realmente tá se preocupando com o meu negócio. Olha o nível de questionamento que ela tá me fazendo, né? Não vale a pena falar aqui agora sobre o quê. Mas ela falou, ela é boa, segura essa menina aí. Então tem que até fazer segunda-feira, né? Falar com ela, trazer esse feedback para ela. E é isso. Aí é o desenvolvimento do negócio que a gente só consegue exatamente com pessoas interessadas. Às vezes vai ter erro de categorização. Um erro de categorização no relatório mata o relatório, Sim. né? Sem dúvida alguma. Então faz parte da gente conversar sobre isso. Mas esse negócio aí de não olhar a cadeira, o couro vai comer. Hein? Vamos lá, ó. Olha só, não leva em consideração não, tá? Não, tranquilo. Isso aí foi só um ajuste que também, Cabeça- inclusive, Cabeças vão rolar, né? Cabeças vão rolar, hein? já me corrigiu. Não dê atenção pra ela, não. Dê atenção pra mim, ó. Já sabem o motivo amanhã. Se tiver demissão, já sabe que é Ai, ai. Nem Aqui, vem. Eu é. defendo essa pessoa com unhas e dentes. Tá aí, tá? olha aí. Nem vem. Ale, é protegida, tá? Vamos nessa. Marlon, a gente tá chegando então no final do nosso tempo. Claro que se a gente fosse falar de vários exemplos, várias questões aqui relacionadas a indicadores, a exemplos, temos aos montes, né, para conversar. Mas dentro da essência do que a gente esperava em relação à tua experiência, a como que conecta, né, o financeiro, os dados, os indicadores, os relatórios de qualidade. Pô, aqueles 4 fatores lá foram essenciais. Você consegue... precisão Aham, relacionada à confiabilidade, aham. completa, relevante e automática. E automática, pô. Muito legal. Sensacional. Então, assim, dentro do que a gente pensava, eu acho que atingimos um grande objetivo aqui, que é o nosso público entender um pouco do que vocês fazem e como vocês podem ajudar o nosso público, nossos clientes, empresários e até amigos, né, parceiros que venham a ver, né, a nossa conversa, a lidar melhor com os indicadores e os dados deles, né? E até convidar pessoas, né, e empresários que não têm esse nível de maturidade, nem o primeiro, convidar eles a passar a ter. Porque isso é um fator fundamental. O vídeo do seu cliente lá de 15% que foi achado em relação ao relatório, né? 15% é dinheiro pra caramba. Então, ou seja, esse cara ganha dinheiro bem. Agora vai ganhar mais. Exato. Vindo de um relatório. Então, trago pra você aqui, cara, pra gente encerrar contigo, deixa um conselho rápido aí, um conselho para os nossos clientes, para quem tá ouvindo, independente de ser cliente ou não, né? Qualquer empresário que esteja ouvindo ou quem queira abrir um negócio, quem trabalhe nessa área, né? Que esteja atrelado a olhar para os relatórios. O que você aconselha, né, os empresários quanto aos dados do negócio dele? Então, vamos lá. O que eu deixo de conselho é que se você tem um relatório que vem de um sistema, por exemplo, que tem um relatório padronizado para todo mundo, é porque ele não serve para ninguém. Então, às vezes o software tem uma visão padronizada
porque ela responde às dúvidas do próprio software. Só que vocês, como gestores, precisam responder às próprias dúvidas. E cada gestor tem o seu padrão de dúvida. Os desafios são diferentes. Isso varia de acordo com o nicho de mercado, de acordo com a forma como você gerencia suas informações, com o seu padrão de tomada de decisão, e para isso que existe a personalização. A gente trabalha muito na ótica de capturar os dados dos diferentes sistemas que vocês têm e criar visualizações para que você consiga orientar o seu negócio dentro da sua perspectiva e tomar decisões melhores com aquilo. Se você trabalha dentro de relatórios que são iguais para você e para o seu concorrente, cadê o seu diferencial competitivo? Não existe. Então a minha dica é: personalize a visualização que você quer ver e trabalhe a cultura para que você consiga tomar decisões melhores a partir da informação que você tem à disposição. Marlon, muito obrigada pelo seu tempo. Foi sensacional você compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Foi enriquecedor. Seja sempre bem-vindo para compartilhar suas ideias, suas experiências. Gostei muito, você, Ale, gostou? Maravilha, cara. Não, é isso. É o que eu não esperava menos do mar. Aquilo que vocês falaram. Né? Tem história aqui pra horas de podcast, de tanto caso que já aconteceu com a gente. Só tenho a agradecer pelo ter aceito o convite. Eu agradeço. Pela parceria, por confiar também na gente. E seguimos aí melhorando cada dia. Vambora. Vamos junto. É isso, pessoal. Eu que agradeço. Pessoal, se isso fez sentido pra vocês, segue o canal, acompanha a gente, porque a gente vai falar muito sobre dados, muito sobre relatórios que importam, e é isso que o seu negócio merece. Relatórios que realmente vão aumentar o resultado do teu negócio. Vem com a gente.